Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Graça e paz, irmãos. Só um esclarecimento antes que a gente comece o culto. Estamos dividindo o microfone porque, como sabem, nós somos casados, então estamos no mesmo núcleo familiar. Mas, amém, irmãos. Muito bom reencontrá-los, muito bom estarmos mais uma vez reunidos para um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Convido vocês a já buscarem suas Bíblias aí na sua casa e abram no Salmo de número 85. Salmo 85, vamos dar um tempo enquanto vocês encontram. É um salmo de Davi no qual ele pede perdão a Deus. E é necessário, sempre que nós adentremos diante do nosso Deus, que nós façamos a nossa confissão de pecados. É mister que façamos isso, né? Então diz assim a palavra do Senhor: Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos, a tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a tua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, e a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ele transforma em caminhos. E nós lemos no versículo 9: próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. É assim que nós cremos, irmãos. Cremos que tudo isso nesse mundo acontece pela permissão bondosa do nosso Deus. Mas cremos também, conforme nós lemos em outro salmo, que a tristeza pode durar uma noite, essa noite pode ser de dias, de semanas, de meses, mas nós cremos na alegria que vem a cada amanhecer. E o Senhor já tem vislumbrado, já tem trazido notícias de vitória, notícias de reajuntamento do seu povo. Claro, será numa situação diferente da que estávamos acostumados,
mas estaremos mais uma vez reunidos na presença do Senhor, e nós louvamos a Deus por isso. Damos graças a Deus porque entendemos que o Senhor está à frente de todas as coisas. O Senhor que nos guardou até agora é o que vai continuar nos guardando até o dia em que nós estivermos na Nova Jerusalém. Mas nesse momento vamos orar ao Senhor, consagrando as nossas vidas, consagrando esse nosso culto. Oremos. Pai de amor, Pai de misericórdia, nos colocamos ante a Tua face, como filhos que a cada dia fazem coisas que vão de encontro à Tua vontade, como filhos que cometem pecados por atos, por omissão, por palavras, por pensamentos. Mas nós entendemos que quando Cristo subiu no Calvário, Ele levou sobre si todos os nossos pecados, levou os pecados que já cometemos e o que ainda iremos cometer. Nós cremos que Ele levou também, além dos nossos pecados, as nossas enfermidades. Tudo foi colocado sobre Ele no madeiro. E é por nós crermos assim, Senhor, que nós clamamos a Ti pelo Teu perdão. E clamamos com a certeza de que já obtivemos o perdão através do sacrifício do Teu Filho. Por isso nós podemos mais uma vez olhar para o Teu alto e sublime trono, como filhos arrependidos, como filhos perdoados, como filhos religados à Tua graça, como filhos convidados mais uma vez a estar em Tua presença. Por isso, Pai amado, toma a direção de tudo que vai ocorrer aqui nessa noite. Recebe nosso louvor, Senhor, como um derramado, um coração grato por tudo que Tu és em nossas vidas. Prepara as nossas mentes, prepara o nosso coração para tudo que for ministrado nessa noite, para que possamos absorver, possamos aprender daquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós, os Seus filhos. Abençoa-nos, Senhor. Recebe a nossa adoração. É assim que nós Te oramos, é assim que nós Te bendizemos, no santo nome de Jesus. Amém. E para que nós possamos adentrar no trono do Senhor, vamos louvar, vamos engrandecer o Seu nome, vamos dizer o quanto Ele é bom e o quanto Ele tem feito em nossas vidas. Louvemos ao Senhor. Nós louvamos daqui, você louva aí da sua casa, mas não deixe de abrir a sua boca, derramar a sua voz, abrir o seu coração na presença do Senhor. Louve junto conosco e sejamos abençoados. Amém, queridos. Eu não sei como você amanheceu esse dia hoje. Eu não sei se está sendo um dos dias mais difíceis da sua vida ou não. Mas esse louvor que nós vamos cantar agora, ele diz que eu posso estar no deserto ou passando no vale. Mesmo assim eu devo estar certo. Deus me guiará. Não importa o que eu veja, não importa o que eu passe. A minha fé, ela deve estar firmada naquele que não falha jamais. Então vamos louvar a esse Deus. Amém? Pode acontecer que o dia não amanheça bem. A má notícia que chegou, a alegria que partiu e a paz se foi. Enfrentando a dor, aceitar que esse seja o meu fim. Eu vou erguer a minha voz, eu vou clamar a Deus, pois sei que Ele virá me socorrer. Posso estar no deserto ou passando no vale, mesmo assim estou certo, Deus me guiará. Não importa o que eu vejo mais. Pode acontecer que o dia não amanheça bem. A má notícia que chegou, a alegria que
partiu e a paz se foi, enfrentando a dor. Não vou aceitar que esse seja o meu fim. Eu vou erguer a minha voz, eu vou clamar a Deus, pois sei que Ele virá me socorrer. Posso estar no deserto ou passando no vale, mesmo assim estou certo, Deus me guiará. Não importa o que eu vejo, não importa o que eu passe, minha fé está firmada em quem não falhará jamais. Deus não falhará jamais. Amém? E o nosso Deus, Ele não falha. O nosso Deus, Ele não erra. Tudo que Ele faz é perfeito, é com perfeição e é para o meu bem e para o seu. E uma chance igual a essa que Ele nos deu no dia de hoje, talvez a gente nem tenha mais. A chance de adorar ao Senhor, a chance de nos render aos pés dEle, a chance de abraçar a família que está ao nosso lado, a chance de agradecer por tudo que Deus tem sido em nossas vidas. Então vamos louvar mais uma vez ao Senhor. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Aleluias. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar a mim mesmo, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar a mim mesmo, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito.
Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Olha, nós aqui outra vez. E domingo foi o 13º culto no domingo, né? Hoje é o 13º culto na quarta. Então, nós estamos aqui nesse 13º culto, né? Nessa transmissão ao vivo da reunião de oração. E como sempre nós fazemos, você pode continuar mandando o seu pedido de oração. Nós estamos ali, né? Eric está anotando todos os seus pedidos de oração. Nós vamos orar no final, né? Colocando a sua causa diante do Senhor. Mas, irmãos, conforme o presbítero Juarez antecipou aqui, nós temos algumas novidades, não é? Saiu fresquinho agora há pouco. Antes nós vimos aqui para o culto um novo decreto, onde há uma flexibilização, né, dos trabalhos com a igreja. E dentro desse novo projeto, há uma possibilidade de nós nos reunirmos com até 50% da nossa capacidade máxima, né? Mas esse decreto saiu ainda hoje, como eu disse para os irmãos. Nós passamos o dia hoje em conversa com o Dr. Murilo, procurador do município, para tentar juntamente com ele, né, ver como é que poderia ser editado essas normas para que a igreja viesse a funcionar. E louvado seja Deus que nós vamos ainda poder examinar com calma esse documento. Então eu estou dizendo isso porque você que é membro da igreja presbiteriana Renascer, nós mandamos um áudio aí, mas pode ser que você não tenha ouvido ainda este áudio. Nós, como conselho, estamos analisando esse novo decreto. Eles têm alguns pontos que precisam ser discutidos, alguns pontos que ainda precisam, de fato, ficarem mais claros para nós. E assim nós vamos estar mantendo contato com o procurador do município, com o prefeito, tentando entender esses pontos para que possamos depois passar para a igreja qual será a decisão do conselho em relação a esse decreto, tá bom? Mas comece a agradecer a Deus, porque nós estamos vendo aí que de fato está acontecendo essa possibilidade, né? Há um decreto e que nós estaremos estudando ele com muito carinho, tá bom? Mas eu quero lembrar você que faz parte da Igreja Presbiteriana Renascer, né, que nós tivemos no último sábado, o dia aqui dos namorados, a live dos namorados, né? E nós fizemos o sorteio de alguns brindes e queremos agradecer às irmãs, né? Juliana, Rose, Rosélia, né? Juliana, Rosélia, que nós chamamos carinhosamente de Rose, também a nossa irmã Patrícia, não é? E também o pessoal do Pedacinho de Amor, né? Que doaram brindes para que a gente sorteasse, e nós sorteamos e entregamos, tá certo? Cada um dos brindes. Inclusive você pode ver no nosso perfil aí do Facebook quem foram as pessoas que receberam. Inclusive tem um aqui que, né, Iago? Tá só de lazer aí. Iago, esse foi um dos contemplados, ele com a sua amada Jaqueline, não, Jaque? Então nós estamos prestando essa prestação de conta, porque nós falamos que nós íamos entregar, está entregue. Outra coisa, nós começamos no dia de ontem, né, aquela série de mensagens sobre mulheres rendidas aos pés de Jesus, e elas estão rendidas aos pés de Jesus num tripé abençoado: rendidas em oração, rendidas em fé, rendidas em perdão. Então, na próxima terça-feira, às 19h30, você está convidado, você mulher, a participar deste culto que está sendo realizado por meio do Google Meet, tá bom? E você pode convidar pessoas amigas, não se preocupe, não é somente para as mulheres que são membros da nossa igreja. Se você tem uma amiga que você acha que ela está precisando ouvir da palavra de Deus, envie esse convite para ela, que é apenas um link, e ela vai também assim acessar esse link e participar desse estudo que vai ser na próxima terça-feira, dia 22, mulheres rendidas aos pés de Jesus em fé, tá bom? Então faça isso. E no próximo domingo nós estaremos aqui ainda, né, transmitindo aí esse culto, e aí nós vamos discutir esse projeto, e até domingo nós temos uma decisão. Aí nós vamos estar fazendo essa transmissão, quer seja com a presença dos irmãos aqui ou não, tá certo? Porque mesmo os irmãos estando presentes, nós vamos continuar fazendo a transmissão dos nossos cultos, como fazíamos na verdade antes. É porque nós transmitíamos antigamente, mas a gente fazia isso muito assim, digamos, caseiro mesmo, né? Bem diferente do que fazíamos hoje, apenas para nós. Mas nesse tempo agora, a gente está fazendo isso e vamos continuar fazendo. É de fato uma resolução nossa, porque nós temos você que está aí do outro lado. Nós temos pessoas que não perdem uma dessas lives, pessoas que nem moram aqui, não é?
pessoas que estão fora, como eu vejo os irmãos fazendo sala aí de transmissão dessa mensagem, e cada vez que você faz isso, você alcança o número de pessoas, e assim nós temos um grupo de pessoas que sempre estão aí ouvindo as nossas lives, e nós queremos de fato honrar você, tá bom? Você que não faz parte da nossa igreja, você que faz parte realmente de outra igreja, que quando voltar seus cultos presenciais, nós vamos transmitir, vamos salvar no nosso canal do YouTube, vai estar uns dias aí no perfil do Facebook, você pode ter acesso, depois que ouvir aí a pregação, os estudos da sua igreja, você pode também compartilhar o nosso, tá bom? Então, dito isso, eu quero agradecer a Deus, porque Deus tem ouvido as nossas orações, Deus tem sido fiel com a sua igreja e com o seu povo. Então continue fazendo seus pedidos, nós vamos continuar louvando a Deus, e aí sim, teremos uma palavra, tá certo? Prepara o teu coração, amém? Então vamos ouvir mais uma vez a nossa irmã, que nessa noite está nos auxiliando aqui no louvor, a irmã Raquel, juntamente com o nosso irmão, maestro Robson, maestro Arthur, e hoje um novo integrante, no sentido de estar estreando no carrom. Ele é da bandinha, né? Toca percussão na bandinha, mas Robson disse, não, tem que tocar outra coisa, né? Então Robson fez aí, Iago agora está conosco. Iago, obrigado, seja bem-vindo. Então vamos fazer isso, vamos louvar ao Senhor. Minha irmã Raquel, está uma bênção esse negócio, vamos louvar a Deus que o negócio está bom. Amém, então vamos continuar louvando. Meus queridos, o Senhor nunca nos prometeu uma vida sem problemas, uma caminhada sem tribulações, não é verdade? Ontem completou 3 anos de um acidente que eu sofri. E quando eu passei por aquele acidente, eu louvava muito, muito esse hino. E esse hino se tornou uma verdade para mim. Porque esse hino diz, eu cuido de ti, né? E quando todos os nossos medos já nem cabem dentro de nós, pela insegurança, pela incerteza do dia de amanhã, do que irá me acontecer, nós temos que ter a certeza, a convicção de que existe um Deus que cuida de nós. E foi naquele momento de grande tribulação na minha vida que eu mais cresci, que eu mais desenvolvi amizade com o meu pai, porque eu entendi que só o meu pai poderia fazer algo por mim. E não é diferente do que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo um momento muito difícil da história da humanidade. O que nós estamos vivendo hoje é um fato histórico. Nossa geração não presenciou nada parecido com o que nós estamos vivendo. Mas é nesse momento que o nosso Deus vai ser glorificado através da minha vida e da sua, na certeza de que o nosso Redentor vive. Ele vai se levantar em nosso favor. Amém? Então vamos louvar esse hino e fazer desse hino uma verdade em nossa vida. Aleluias. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. E quando a gente tem medo, quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar.
Esse tempo é necessário para te amadurecer. E depois tem novidades para você. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho para ti e espero em ti. E o Senhor nos diz: o que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu. E o Senhor fala para mim e para você: eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Aleluias. Traga o sorriso de volta para os seus lábios, na certeza que o Senhor Jesus, Ele cuida da minha e da tua vida. O Senhor nos abençoe. Amém, queridos. Que privilégio podermos servir a esse Deus que cuida de nós, que olha por nós, né? E que nós apenas temos que crer e confiar nele. E nós já adoramos ao Senhor através dos cânticos e vamos agora nos preparar para ouvir a palavra do Senhor, aquela palavra que o Senhor já colocou no coração do nosso pastor. E nós somos, eu não sei vocês, né, mas eu sou muito grata a Deus por ter meu pastor na minha vida, né? E por ele ter continuado o seu trabalho, o trabalho para qual ele foi chamado pelo Senhor, de cuidar das suas ovelhas nesse tempo tão difícil, né? Porque enquanto a gente pode ficar na nossa casa, né, quietinho, escondidinho, ele fica por aí, cuidando das ovelhas, indo num aprisco e indo em outro. Né? Que o Senhor continue guardando a vida dele, a saúde dele, da sua família. Vamos orar. Senhor Deus querido e amado Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por essa noite, por podermos estar, Senhor, ouvindo a Tua palavra, Deus. Que nessa noite nós possamos preparar o nosso coração para ouvir aquilo que o Senhor já colocou no coração do nosso pastor. Que ele possa ser grandemente usado. Que ele possa, Senhor, trazer aos nossos corações aquilo que Tu queres falar conosco, Deus. Que o Senhor possa abrir o nosso coração, que os nossos ouvidos possam estar atentos à Tua palavra, Senhor. Que a nossa mente possa estar cativa a Ti, Deus. Continua usando, Senhor, abençoando e o guardando. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, doutora Larissa. Queridos, graça e paz da parte do nosso Deus. Estou muito feliz em poder estar aqui com os irmãos em mais uma transmissão ao vivo desse culto de oração, tá certo? E nessa noite, ainda mais alegre, né? 3 anos que a nossa irmã Raquel, como ela mesma falou, recebeu, né, a sua vida das mãos do Senhor de volta. E sabe, Raquel, todos nós somos gratos a Deus por isso, né? Claro, está aí do seu lado aquele que tem toda a gratidão no mundo, né, Ju? Mas a gente compartilha com ele, ele libera um pouquinho dessa gratidão, porque
todos nós, né? Todos nós que aqui estamos, você que está em casa, que conhece Raquel, sabe como de fato nós nos alegramos nessa noite, né, Rosa? 3 anos em que Deus fechou uma porta, fechou uma cova, né, na verdade, e nos trouxe você de volta. E como igreja eu só tenho a agradecer a Deus. E isso que você falou, você saiu melhor, né? Louvado seja Deus, glória a Deus. É assim, Deus permite certas coisas em nossas vidas justamente para isso, para nos melhorar, nos purificar. E Deus tem os seus propósitos, eu louvo a Deus por isso, que nada acontece por acaso. E interessante que eu quero nessa noite falar sobre um tema que eu gosto muito, Raquel, e tem tudo a ver com isso que aconteceu com você. Porque se tem uma doutrina que especialmente eu gosto de falar, eu falo sempre que eu tenho a oportunidade, é sobre a soberania de Deus, né? Domingo nós falamos sobre soberania de Deus, bem que domingo quem falou foi o pastor Davi. Houve um problema no meu microfone, a gente não conseguia falar, mas ele falou, né, sobre a soberania de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 6. E sempre que eu posso, eu gosto de falar sobre a soberania de Deus, pelo simples fato de eu entender que a soberania de Deus, ela é a mãe das demais doutrinas, não é? Porque perceba, se nós não entendermos a soberania de Deus, nenhuma outra doutrina faz sentido, né? Se eu não entender que Deus é soberano, como é que eu vou entender, por exemplo, justificação? Como é que eu vou entender, né? Glorificação, eleição, predestinação? Como é que eu vou entender isso se eu não entender que Ele é soberano? Então eu gosto muito de falar sobre soberania de Deus, porque para mim, como eu falei para vocês, ela é a mãe de todas as doutrinas, e por ser a mãe de todas as doutrinas, é a menos entendida de todas elas. Você pode discutir qualquer coisa com as pessoas, mas quando a gente fala em soberania de Deus, as pessoas começam a recuar, porque elas não aceitam com facilidade a questão da doutrina, não é, da soberania de Deus. Mas nessa noite eu quero falar sobre isto, entendeu, irmãos? Eu quero falar sobre isso. Eu quero falar de um Deus que é de fato o Senhor de todas as coisas, de um Deus que é o centro do universo, porque nós estamos vivendo um período, inclusive no meio dito cristão, e eu vou botar um dito aqui em caixa alta, de algumas pessoas e pregadores questionar a respeito da soberania de Deus, que estão colocando de volta, veja como é que a história é, estão trazendo de novo o homem para o centro do universo. Pessoas que estão pregando que o homem é o ser mais importante do universo. Queridos, na verdade Deus é o centro do universo e não o homem. O homem nunca foi o centro do universo, o homem nunca será o centro do universo. Queridos, o homem na verdade, ele nunca vai ser o centro do universo, pelo simples fato dele ser criatura, ser um ser criado. Então perceba, se ele é um ser criado, quem pode assumir o centro do universo, o centro de todas as coisas, é aquele que o criou. Então, queridos, é Deus. Deus sim, ele é o criador de todas as coisas. Deus é o centro do universo, ele é o centro de todas as coisas, porque ele é autoexistente. Então, se Deus é autoexistente, Ele sim é o centro, porque Ele é criador de todas as coisas. Então é com base nisso que eu quero nessa noite falar sobre a soberania de Deus. É conhecer esse Deus, queridos, que é um Deus completo, um Deus, queridos, que na verdade é perfeito em si mesmo. Um Deus que não depende, por exemplo, da criação para ser Deus. Ele não depende de nada da sua criação para ser Deus, sabe? E nem mesmo ele recebe nada deriva desta sua criação, nenhuma glória deriva dessa criação para que ele seja pleno. Ele é pleno, sem nenhuma necessidade da sua criação, e isso coloque no meio da sua criação eu e você. Deus é pleno sem precisar de mim e de você. E é por isso que a soberania de Deus incomoda muita gente, porque quando nós vamos falar da soberania de Deus, a primeira coisa que é anulada é a nossa autossuficiência. Deus é pleno, Ele não precisa de nós para nada. Nós precisamos dele porque somos criatura, dependemos dele, mas Deus, Ele é autoexistente. Então, queridos, esse Deus que é autoexistente é o Senhor, Senhor do universo, Criador de todas as coisas. Esse Deus que é autoexistente, Ele é um Deus transcendente, Ele transcende toda a sua criação, e por isso Ele não precisa da sua criação para nada. Ele é pleno. Agora toda a sua criação precisa desse Deus Criador.
porque ele, sendo transcendente, estando acima da sua criação, ele é imanente, e a criação ainda precisa da imanência desse Deus, para que esse Deus se envolva com ela. Então, queridos, esse Deus que é autoexistente, ele é transcendente. Mas esse Deus que é transcendente, ele é um Deus imanente, ele se relaciona com a sua criação. E eu louvo a Deus por isso, porque quando a gente fala na grandeza de Deus, nesse Deus que é autoexistente, e a gente entende que esse Deus autoexistente, esse Deus transcendente, ele se relaciona comigo e com você, então a gente começa a entender a grandeza desse Deus. É um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, mas que se relaciona com homens e mulheres pecadores, como eu e você. E é por isso, queridos, que eu amo esse Deus, Deus único, soberano. Esse Deus que, embora seja Deus uno, que embora seja um Deus único, é um Deus que também, queridos, está aqui dividido, e subsistindo em três pessoas totalmente, distintas. É isso que eu amo na soberania de Deus. É um Deus que está no alto e sublime trono, mas é um Deus que está aqui neste lugar por meio do Espírito Santo. Então esse Deus que subsiste em três pessoas distintas, isso aqui é que dá a beleza da soberania de Deus, porque não existe nenhum Deus, queridos, que relacione-se com a sua criação com um homem como o nosso Deus. E inclusive eu estava vendo segunda-feira na live de Robson e Dr. Rosalvo. Parabéns, viu, Robson? Live abençoada, não foi, Juarez? Agora sim, o nível era alto, viu? O nível era alto, o negócio não era brincadeira não. 2 conhecedores, parabéns pelo nível, né, do que foi a palestra. Mas Robson falava sobre os gregos, e a gente pode ver, por exemplo, em todos os deuses gregos, você vê no máximo os deuses se relacionar com as criaturas, com os seus semideuses, com o relacionamento que vão ter com mulheres e homens terrenos, e nascem semideuses, que essa é a única relação que eles têm, porque ninguém tem relacionamento com Zeus. Ninguém consegue adentrar num pantalhão dos gregos e dizer que teve uma audiência com Zeus. Nosso Deus não, ele é transcendente, está acima de todos os deuses, mas se relaciona comigo e com você. Esse Deus que é uno, ele é três em substâncias distintas, por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E hoje você vê a grandeza desse Deus, ele habita em nossos corações por meio do Espírito Santo de Deus. Então, querido, isso aqui é lindo, e é interessante que esse Deus que é três pessoas distintas, eles são tão distintos, de tal forma, por exemplo, que o Pai não é o Filho. Eles são tão distintos que nem o Filho é o Pai. Há uma distinção tão grande desse Deus, que o Filho não é o Espírito Santo, e nem o Espírito Santo é o Pai. São três pessoas divinas e totalmente distintas desde toda a eternidade. Nós vamos ver na história bíblica o Deus Trino se revelando desde o Velho Testamento, por meio dos profetas. Quando Deus falava por meio de homens como Jeremias, como Isaías, um dos maiores profetas messiânicos. Nós vamos ver no decurso do Novo Testamento agora o Logos de Deus se fazendo carne, Jesus Cristo habitando entre nós e sendo o Filho que representava a imagem perfeita do Pai. Hoje nós estamos vivendo nesse momento no século 21 com a presença do Espírito Santo de Deus agindo em nosso coração. Então, durante toda a história da humanidade, esse Deus que é uno, mas que se subsiste em três pessoas, nunca deixou a sua criação órfã. Quando Cristo, a segunda pessoa da Trindade, teve que subir aos céus, havia uma preocupação por parte dos discípulos, de como a igreja ia viver agora sem ter Cristo. Mas ele disse: eu vou preparar lugar, para que aonde eu estiver um dia vocês possam estar comigo, mas não se preocupem, porque eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o meu Espírito, o outro. Então, quando ele diz que é o Paráclito, é o outro, não é um outro diferente, é o outro com a mesma essência. É o Cristo na pessoa do Espírito Santo, que hoje habita no meio da sua igreja, e mais, tabernaculou-se dentro do nosso coração. Então, queridos, essas três pessoas divinas, essas três pessoas distintas desde a eternidade, elas resolveram criar todas as coisas para o louvor da sua glória. E, queridos, perceba que
dentro dessa criação, sabe, essas três pessoas distintas resolveram agora criar o homem. E aí, claro, eu não vou entrar no mérito, nem vou fazer aqui nada mais que um pequeno comentário sobre o livro do Gênesis, quando o texto diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não vamos discorrer sobre essa temática, porque nós sabemos que ali está representado, né? Quando a palavra lá é Elohim, não é? Nós sabemos que no original hebraico não existe plural, o plural se dá pela terminação IN. Então Elohim, terminação com a letra I e a letra N, é plural. E aqui nós sabemos que essas três pessoas distintas estavam desde a criação, e eles decidem agora criar o homem à sua imagem e à semelhança de Deus, a fim de que esse homem agora criado, ele pudesse conhecer e glorificar o Deus que o criou. Queridos, só que no decurso da história as coisas começam a mudar. Esse homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, que foi criado justamente com o propósito de poder conhecer esse Deus e glorificar esse Deus, ele começa agora a mudar o decurso. E Paulo chega a dizer, quando escreve a sua carta aos Romanos, que o homem mudou a natureza da sua adoração, passou a adorar agora a criatura ao invés do Criador. Então, queridos, a raça humana, ela cai em desventura, cai em pecado, e o pecado agora, queridos, nos separa de Deus. O homem não mais adora o Criador, está adorando a criatura. E quando isso acontece, nós somos desligados, somos separados do Deus que nos criou à sua imagem e à sua semelhança. E aí, talvez a gente pensasse que o fim da humanidade tinha chegado, mas não. Mas esse Deus, queridos, que é poderoso, soberano, transcendente, esse Deus, ele decide, queridos, a não desistir de nós. E Deus não desiste de nós, pelo contrário, Ele envia o seu Filho, envia Cristo Jesus, para que de fato venha morrer em nosso lugar. E Ele vem agora, depois que o Filho vem como sendo o Cordeiro de Deus, para ser o nosso Redentor, nós começamos a perceber o quanto esse Deus, que é tão grande, nos ama. Eu acho que o que nos traz mais conforto na vida cristã é saber que nós somos amados de Deus, porque não tem como nós duvidarmos que Deus nos ama. Você pode questionar qualquer coisa a respeito de Deus, você pode ter qualquer pensamento a respeito de Deus, o que você não pode jamais duvidar é se Deus te ama ou não. Deus te ama, porque a despeito de tudo isso que aconteceu, de todo o pecado do homem, Deus decide enviar o seu único filho, sim, queridos, enviar Jesus Cristo para morrer por nós. Então, queridos, nós percebemos que é amor demais. Então não tem como eu dizer que Deus não me ama, sabe, queridos? Então eu percebo que tanto o amor de Deus por nós é eterno, como também é eterna a sua provisão para o nosso pecado. Então perceba, o amor de Deus é eterno, e por Ele nos amar, eterna também é a provisão do Senhor. Ele nos amou tanto, e nos ama tanto, que Ele providenciou na eternidade um sacrifício. Porque Cristo veio no tempo oportuno, nós já falamos sobre isso. Veio no tempo Cronos, melhor, no tempo Kairos, no tempo da ação de Deus, tempo Kairos. Mas na eternidade, todos os planos de Deus já estavam concretos. Cristo foi imolado naquela cruz no tempo em que Deus determinou, no Cronos de Deus. Agora perceba, o homem preso a esse tempo esperava, e foi justamente isso que Deus fez. Ele, como Senhor do tempo Kairos, agiu no tempo Cronos e trouxe Jesus Cristo naquele dia. Agora perceba uma coisa: a morte de Cristo aconteceu, na verdade, na eternidade. O Cordeiro já foi morto na eternidade. A provisão para o perdão dos nossos pecados foi feita na eternidade. Veja, por exemplo, Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, verso 8, vai nos mostrar essa certeza. Veja o que é que diz: e adorá-lo-ão
todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Está falando daqueles que vão adorar a besta, o anticristo. E o que João está dizendo é que essas pessoas vão adorar ele. Esses são aqueles cujos nomes não estão escritos. Mas escrito aonde? Os seus nomes não estão escritos no livro do Cordeiro que foi morto, foi imolado antes da fundação do mundo. Deus nos ama tanto que providenciou na eternidade a nossa salvação. Então, queridos, Deus jamais desistiu de nos amar. Jamais, sabe, e Ele nos ama tanto que o texto bíblico diz que Ele nos atrai para si mesmo. E o texto chega a dizer que Ele nos atrai com corda de amor. O profeta Osés, no capítulo 11, verso 4, diz: atraí-vos com cordas humanas e fazer isso também com laços de amor. Nós somos laçados por esse Deus. Então, Deus nos amou, queridos, com amor eterno. Deus nos amou com um amor incondicional. Deus nos amou com um amor perseverante. Deus nos amou, acima de tudo, com um amor sacrificial. Então perceba, Deus nos amou quando nós éramos fracos, quando nós éramos ímpios, pecadores e inimigos de Deus. E somente, queridos, um amor incondicional, um amor perseverante, um amor sacrificial e eterno podia amar homens e mulheres como eu e você, fracos, ímpios, pecadores e inimigos da cruz. E Deus nos ama. Por isso, nunca duvide do amor de Deus. Deus nos ama, porque estando nós perdidos, Ele nos encontrou. Sim, queridos, quando nós estávamos cegos, Deus iluminou os olhos da nossa alma. Quando nós estávamos na verdade mortos em pecados e delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Hoje nós temos vida juntamente com Cristo. Ele é o primogênito daqueles que ressuscitou. Porque, queridos, hoje nós só temos vida eterna porque o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Porque o Deus que nos ama preparou na eternidade um sacrifício do seu único filho, para que pudesse nos resgatar do império das trevas. Isso é amor incondicional, sacrificial, amor eterno. E somente Deus pode nos amar desse jeito. E talvez você se pergunte: e por que Deus fez tudo isso? Por que Deus fez tudo isso com a raça humana, com homens ímpios, pecadores como eu e você? Deus fez tudo isso, queridos, e a resposta é muito simples. Ele fez tudo isso por louvor da sua glória. Talvez você pense que Ele fez tudo isso porque você era o centro do universo. Talvez você pense que Deus fez tudo isso porque você de fato era o suprassumo da essência cristã. Que você talvez esteja pensando que Deus fez tudo isso porque olhou para você e viu alguma coisa boa em você. Esqueça isso. Tudo o que Ele fez foi por louvor da sua própria glória. Então, queridos, a glória de Deus, sim, a glória de Deus é o fim último de todas as coisas. Não é o homem o centro do universo, é Deus, tudo é para Ele. Todas as coisas foram criadas e todas as coisas existem para que Deus seja glorificado. E é por isso que nós vamos encontrar o salmista, vez por outra, conclamando a criação. Nós vamos encontrar Isaías no capítulo 49 pedindo as montanhas que jubilem de alegria, que a terra se exultem, que os montes batam palmas, porque toda a criação, tudo que existe, inclusive eu e você, existimos para a glória de Deus. Tudo é para a sua glória. Ele é o Deus soberano. E por isso eu iniciei dizendo que Deus, sim, não o homem, é o centro do universo. Então, queridos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai sintetizar essa magna verdade. E esse é o texto que eu escolhi para que a gente pudesse fazer a leitura hoje e discorrer sobre ele. Quero pedir a você que abra no capítulo 11 de Romanos. Vamos ler apenas um verso, que é o último verso do capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos. Vocês sabem que a partir do verso 33 do capítulo 11, né,
até o verso 36, é o que a Bíblia chama de doxologia, né? Sobre a sabedoria de Deus. Então, para Robson que gosta de música, já sabe, né? É a doxologia aí, né, Robson? Para exaltar a esse Deus. E o verso 36 do capítulo 11, que é o que nós vamos ler, eu vou pedir a você que está em casa, faça essa leitura também. Expresse essas palavras, para que você entenda cada palavra que é dita, para você entender na verdade que o fim de todas as coisas é a glória do nosso Deus. Veja o que é que Paulo diz: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. É assim que Paulo termina a sua doxologia, o seu momento de adoração, o seu hino de exaltação a Deus, exaltando ao Deus Criador, mostrando essa verdade magna. Sabe, queridos, que de fato Deus, tudo que Ele criou é para a glória dEle. Deus é o ser central de toda a história. Homem é apenas criação. Deus é criador de todas as coisas. E aqui eu quero chamar sua atenção para 3 verdades que nós vamos discorrer nessa noite. E qual é essa verdade? A primeira verdade dessas 3 é que Deus é a origem e o dono de todas as coisas. Deus é a origem e o dono de todas as coisas. Força motriz, criador de todas as coisas. Por meio dele tudo que existe está ligado a ele. Não tem como existir sem ele. E perceba que o universo, então, veio a existir, não foi por uma geração espontânea, não é? E nem surgiu de uma explosão cósmica. Interessante que existem algumas teorias da criação do universo. Existem várias teorias, mas eu escolhi 3 teorias sobre o homem tentando explicar a criação do universo sem encontrar Deus como criador. É loucura, e por isso é teoria. Por exemplo, a teoria da seleção cósmica natural, né? Essa teoria da cosmologia natural diz que o nosso universo ele teria surgido de um buraco negro de outro universo. Ou seja, como é que o universo surgiu? Os mentes brilhantes, aqueles que têm um QI assim igual o de presbítero Robson e o presbítero Juarez, que tem um QI acima de 90, vão dizer que o cosmo existe, na verdade, de um buraco negro que surgiu antes da nossa galáxia, antes do nosso universo, e que ele agora surgiu por meio desse buraco negro. Meu irmão, tem que ter muita cabeça para acreditar num negócio desse. Mas isso é o que o homem diz. Essa é a seleção cosmológica natural. Essa é a teoria. Se não bastasse, eles falam sobre a teoria M. Essa teoria M, na verdade, essa explicação aqui, ela tenta, vamos dizer assim, fazer uma união, né, da teoria da gravitação, que nós conhecemos que é de Einstein, né, com a mecânica quântica, sugerindo que há universos paralelos ao nosso, que nós temos não apenas nosso universo, mas vários outros universos. Eu não estou falando de galáxias, não. O universo na sua totalidade, existem outros universos, e eles dizem que isso aqui é justamente a explicação, porque foram 2 universos desses que existem, que se chocaram, e se chocando aconteceu o que eles chamam do Big Bang, e acontecendo esse choque, aconteceu hoje o que nós conhecemos como sendo o nosso cosmos. Perceba, em nenhum momento desse Deus entra aqui. O Deus Criador não existe. E a última dessas teorias que eu trouxe para a gente conhecer, a teoria da gravidade quântica, que eles chamam gravidade quântica em loop, não é? Essa aqui é uma tentativa de conciliar a mecânica quântica com a teoria da relatividade geral. Ou seja, eles dizem que antes do nosso universo existir, havia outros universos, conforme a teoria M, e que também surgiu de um outro ponto supermassivo que se expandiu e depois começou a encolher, chegando à singularidade do Big Bang. Ou seja, enquanto
A teoria M diz que existem outros universos, mas que eles se chocaram, e com esse choque veio a teoria do Big Bang. A teoria da relatividade quântica, em loop, diz não, que existia outros universos. Só que ele chegou ao ponto seguinte, eles se expandiram, não tinha mais como expandir. Agora, loop, eles vão voltar agora e vão encolher a tal ponto que encolheram a sua massa quântica, ficou tão pesada, explodiu. Com essa explosão surgiu o nosso universo. Essa daqui é que é complicada. Por quê? Porque diante dessa hipótese aqui, nós já sabemos qual é o nosso fim. Qual é o nosso fim? Diante dessa visão aqui, presbítero Robson, o universo está crescendo. Vai chegar novamente a um ponto que ele não tem mais para onde crescer. Vai voltar a diminuir. A sua massa novamente vai cada vez ficando mais pesada. Vai acontecer o quê? Uma explosão e nós vamos para o beleléu. Então perceba, Deus é a origem de todas as coisas. Mas diante dessas teorias, Deus não é criador de coisa alguma. Por isso que as pessoas têm dificuldade de entender a soberania de Deus. As pessoas não entendem isso, queridos, porque em vez do universo ser um resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos, eu creio que foi criado por Deus para a sua própria glória. Foi Deus que criou com o poder da sua palavra. Ele disse: haja luz e houve luz. Ele criou os luminares, Ele criou os mares, criou toda a criação que hoje nós conhecemos, aquela que os nossos olhos veem, e até os infinitos dos buracos negros, usados em teorias tão vazias como essas, tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Basta Deus dizer: haja, faça, aconteça, e isto é suficiente para que todas as coisas se rendam ao poder da sua palavra. O nosso Deus, sim, Deus é Ele a origem e o dono de todas as coisas. Deus é a fonte, queridos. Deus é o dono de todo o universo. E aqui eu faço minhas palavras do nosso reverendo Hernando Dias Lopes, quando disse que não há um centímetro sequer do vasto cosmos que Deus não possa dizer: isto foi criado por mim. Não há nada, queridos, que Deus não diga: eu criei. Nada que exista que Deus não diga: isso é meu. Nada do que exista que Ele não possa dizer: existe para a minha glória. É para a glória de Deus. Talvez os homens busquem essas teorias da criação do universo, querendo tirar uma coisa que Deus não dá a homem nenhum: a sua glória. Porque essas teorias, nenhuma se sustenta, consegue ser provadas. Eu prefiro acreditar que Deus criou todas as coisas, e criou por louvor da sua glória. Mas em segundo lugar, qual é de fato outra verdade que nós podemos destacar aqui? A outra verdade é que Deus, Ele é o sustentador de todas as coisas. Deus não apenas criou, queridos, todas as coisas, mas também todas as coisas são por meio dEle. Quando a Bíblia diz que Ele criou todas as coisas e que todas as coisas são por meio dEle, está dizendo que todas as coisas subsistem porque Ele sustenta todas as coisas existentes. Deus não apenas é criador do universo e de tudo que nele há, Deus também é seu sustentador, a ponto, queridos, de não, ser possível existirmos se um Deus que criou o universo e o sustentasse não desse ele o equilíbrio necessário para que nós tivéssemos um ar para respirar, para que nós tivéssemos uma gravidade que nos sustentasse sobre o planeta Terra, e tantas outras coisas que existem e que os nossos olhos não veem, mas tudo existe para a glória de Deus, e Ele sustenta toda coisa pelo poder da sua palavra. Esse Deus, queridos, não é apenas transcendente, como eu falei, Ele é imanente, Ele não está fora da sua criação. Apesar dele ser maior do que ela, Ele não depende dela, mas Ele interfere e cuida de toda a criação. Nós vemos isso, queridos. Esses dias foi motivo de piada, né? Um discurso aí de um dos ministros, né? Que confundiu a questão da linha do Equador, né? Confundiu. Perceba, uma coisa simples, a linha do Equador, mas faz uma diferença tremenda se você está acima, você está abaixo ou você está nela. Tudo isso mostrando um Deus que interfere na criação, irmão. Por que é que nós temos um país desse tamanho com diversos climas? Por que é que quando em Queimadas está com sol de 40 graus, no Rio Grande do Sul está geando? Geleiras,
Por que é que no país tão pertinho como o nosso, eu vou lá mais velho, que eu prometi a ele, nós vamos conhecer a Argentina. Por que é que tem neve na Argentina tão pertinho da gente? Irmãos, isso é o poder de Deus sustentando a criação, mostrando que Ele é Senhor, que está envolto com a criação. Então, irmãos, é justamente isso. Em Deus nós vivemos, em Deus nós nos movemos, e somente nele nós existimos, porque é Ele quem nos sustenta, é Deus que nos dá respiração, é Deus que nos dá tudo mais que nós precisamos para viver. Irmãos, é Deus que é o nosso Criador e provedor. Tudo que eu preciso, Deus já proveu, porque Ele me criou, e como pastor das ovelhas, Ele deixa elas dormindo no aprisco, e vai buscar a comida, para que à noite as suas ovelhas saibam que quando acordarem pela manhã, tenham que se alimentar. Esse é o Deus provedor, é um Deus que nos ama, esse Deus que é centro do universo, Ele se importa comigo e com você. Esse Deus da criação, queridos, porque é o mesmo Deus da criação, é o mesmo Deus da providência. Então, irmãos, não se preocupe. Vejo tantas pessoas preocupadas, será que Deus me ama? E faz isso questionando, porque por vezes tem alguma escassez na sua vida, como se a escassez que está na sua vida fosse uma prova de que Deus não te ama. Pelo contrário, Deus já providenciou tudo que nós precisamos. Agora tem um tempo determinado para todas as coisas acontecerem em nossa vida. Esse Deus é o Deus que perdoa as nossas iniquidades, e não somente Ele perdoa as nossas iniquidades, enviando seu Filho desde a eternidade para morrer no nosso lugar. Não somente isso, mas esse Deus que nos perdoa é o mesmo Deus que a Bíblia diz que nos coroa de graça e misericórdia. Irmão, você já parou para pensar o que é isso, meu irmão? Deus que perdoa pecado é o mesmo que nos coroa de graça e misericórdia. Sobre nossas cabeças há uma coroa de graça e misericórdia, e nós não merecíamos isso, irmão. Pelo contrário, nós estamos caminhando a passos largos para o inferno, separados de Deus. Mas esse Deus eterno, Criador de todas as coisas, esse Senhor da provisão, já havia provido Cristo como nosso Redentor. E hoje, sobre nossas cabeças repousa uma coroa de glória e de misericórdia, porque o amor de Deus é incondicional. Porque se fosse olhar para nossas condições, era mais fácil ter açoite, era mais fácil ter morte, do que graça e misericórdia para nós. Então, queridos, em terceiro lugar e último, Deus é a razão máxima para a qual todas as coisas existem. Deus é a origem a origem e dono de todas as coisas. Ele também, de fato, queridos, é o sustentador de todas as coisas, mas Deus é a razão máxima para a qual todas as coisas existem. E Paulo conclui, dizendo que todas as coisas são para Ele. Todas as coisas são para Ele. Ou seja, fomos criados por Deus. E a nossa existência, de fato, ela não encontra seu pleno significado enquanto eu e você, enquanto nós não nos voltarmos para Deus. Irmãos, pessoas estão hoje procurando significado para as suas vidas, e essas pessoas que procuram significado para as suas vidas, são elas que ainda não voltaram para Deus, e jamais encontrarão significados para as suas vidas, se não encontrarem o Senhor, se não se voltarem para o Senhor, porque na verdade a existência humana, ela só encontra o seu pleno significado quando o homem se volta para Deus. Isso é simples, porque nós não fomos criados, e não vivemos para nós mesmos. Não fomos criados para nós mesmos, e não vivemos para nós mesmos. Nós não somos o fim último da nossa própria existência. Não somos o fim último da nossa própria existência. Não, queridos, nós não viemos a este mundo talvez para construir monumentos a nós mesmos. Não, isso é falácia, é mentira. Nós não somos o centro do universo. Não vamos encontrar alegria nunca se não tivermos Deus conosco, porque o vazio que eu tenho é preenchido pelo Senhor dos senhores. Ele é que é o centro do universo. Enquanto eu vou tentar encontrar em mim aquilo que eu não tenho, eu vou encontrar só vazio. E é por isso, queridos, que o catecismo deustemista, na primeira pergunta, vai trabalhar justamente essa questão: qual é o fim principal do homem? E outras perguntas: por que eu e você existimos? É para a nossa própria glória? Será que nós somos criados para que de fato, quem sabe, possamos criar monumentos, para nós mesmos? Será que nós somos criados para sermos o centro do universo?
Não, irmãos. A resposta do catecismo do extremista, a pergunta número 1, qual o fim principal do homem, é justamente dizer que nós nascemos para gozar, para viver plena e eternamente ao nosso Deus. E é por isso que o homem não tem gozo, não tem alegria, se ele não encontrar o Senhor, porque nós não fomos criados para viver nesta terra. A vida aqui é michuruca, meu irmão. A vida aqui é pouca. Talvez você pense em 100 anos, olha, passa rapidamente. Nós fomos criados para isso. Nós somos criados por louvor, para a glória do nosso Deus. Fomos criados para gozar plena e eternamente Deus. E por isso o homem encontra vazio no seu coração quando ele não encontra Deus. Agora, quando ele encontra o Senhor, quando ele se volta para Cristo, quando ele vê o sacrifício de Cristo na cruz e aceita aquilo como sacrifício em seu favor, quando ele entende que ali Cristo estava amando e substituindo cada um de nós, ele encontra gozo para a sua vida, ele encontra paz para o seu coração. Aí ele descansa na mão de um Deus que é Senhor da provisão. E é por isso, queridos, que eu entendo que nós somos criados, e não somente criados, mas nós somos criados e salvos por louvor da glória de Deus. Tudo é para a glória dele. E assim como nós, toda a criação, como nós vimos, o universo, tudo deve ser de fato entendido como criação para a glória de Deus. Eu acho, se não me engano, foi o próprio Hernando Dias Lopes, foi Augusto Nicodemos que disse, né, que o universo era o palco, né, onde Deus fazia a apresentação da sua soberania, né, o palco de Deus, onde ele, sabe, abre a cortina e a gente vê a criação, e a gente pode ver Deus em os 4 cantos da sua criação. Então eu entendo justamente isso, né? Deus, esse Deus, cujo fim último de todas as coisas é a manifestação da sua glória. Tudo que existe, o fim único é a manifestação da sua glória. E eu concluo dizendo para você que quando nós vivemos nessa dimensão de entendimento, quando a gente passa a entender a soberania de Deus com essa ótica, quando a nossa cosmovisão nos leva a enxergar Deus nessa ótica, quando nós vivemos assim, nessa dimensão, aí nós encontramos nele deleite, encontramos nele prazer, encontramos nele vida. Mas para que eu possa encontrar deleite, prazer e vida, eu preciso ver Deus dessa maneira. Porque enquanto eu ver Ele apenas como Deus que está lá nos céus, posso até crer que Ele é um Deus transcendente, mas se eu não acreditar na imanência de Deus, não acreditar que Ele se relaciona comigo, não acreditar que Ele me ama, não vai fazer sentido a minha vida para nada. Então, queridos, quando nós de fato focarmos a nossa vida em Deus, quando eu começo a conhecer esse Deus, é justamente no momento que eu encontro a mim mesmo. Há muitas pessoas querendo encontrar-se a si mesmo, com terapias, pessoas que querem encontrar a si mesmo, quem sabe fazendo terapia dos cristais, quem sabe fazendo a terapia, sabe, das viagens cósmicas, dos chakras energizados, pessoas fazendo terapias para encontrar a si mesmo, e nunca vão encontrar a si mesmo, porque só vão encontrar a si mesmo e serão bem resolvidas quando encontrarem o seu Criador. Então, regressão, viagem cósmica, banho de luzes, chakras iluminados, horas e horas de meditação, sabe, nada disso vai fazer com que você encontre a você mesmo, porque na verdade nós só nos encontramos a nós mesmos quando encontramos a nossa vida em Cristo. E sabe, é justamente quando nós vivemos para Deus que Ele é glorificado em nós, e nós sentimos mais prazer para vivermos para Ele. Talvez você não tenha encontrado prazer para viver para o Senhor, porque na verdade você ainda não entendeu que você precisa viver para a glória de Deus. Enquanto você estiver vivendo para satisfazer o seu ego, enquanto você estiver vivendo para satisfazer os seus deleites, as suas vontades, você não vai encontrar prazer, você não vai sentir prazer de viver. Agora, no momento que você viver para glorificar a Deus, você vai ver o prazer que vai preencher a tua vida, porque nós somos criados para isso. E enquanto o homem não descobre essa verdade, enquanto ele não vive para a glória de Deus, ele não vive para si mesmo, ele não tem vida, não tem alegria, não tem deleite, porque nós fomos criados para o louvor e glória do nosso Deus. Talvez você nessa noite que me escuta
já tentou encontrar a paz, encontrar a si mesmo, em tantos lugares. Faça o seguinte: encontre primeiro Deus, encontre Ele, você vai encontrar vida, porque quando você encontra o Senhor, você encontra razão para viver. Quantas pessoas hoje só estão vivas porque um dia encontraram a razão para viver, e a razão da vida delas não foi outra coisa senão o Senhor. Então, que Deus nessa noite nos abençoe, e que possamos sair daqui convictos que Deus é o centro do universo e não nós, que Ele é o Deus Criador, nós somos apenas criatura. Nós vamos orar, e vamos orar pelo seu pedido de oração também. Nessa noite, eu acho que Eric já fez algumas anotações aí, né, filho? Então vou pedir que Eric traga aqui, porque nós vamos aproveitar e orar nessa noite, pedindo a Deus que possamos viver para a glória desse Deus. Obrigado, filho. Bom, nós estamos recebendo aqui pedido de oração de Assis Costa. Está pedindo oração por ele e por sua família. Assis, vamos orar sim, agora mesmo por sua família e por você. Ana Maria, a irmã da nossa irmã Maria Duarte, pede oração pelas famílias, inclusive a sua. Daniel e Adileuza, foi um dos vencedores, né? Do sábado, recebeu um brinde, fui lá levar para eles. Rapaz, puxa, eu fiquei tão feliz com esse casal, né? Ter participado conosco e ter recebido uma simples lembrança nossa. E quando eu cheguei lá, eles estavam mais felizes do que eu. Feliz, rapaz, por participarem. Então Daniel e Adileuza estão pedindo oração pela a mãe. Eu não sei se é a mãe de Daniel, acho que deve ser a mãe de Daniel, né? Ou de Adileuza. Bom, mas é pela mãe de um destes. Nidiane, membro da nossa igreja. Nidiane está pedindo para a gente continuar orando pela sua casa. Vamos orar sim, Nidiane, por você, por Samuel, por Bebeca. Eclésia pedindo oração, né? Porque hoje, para que haja transformação na vida dos seus filhos e do seu marido, olha aí, que eles se humilhem aos pés de Jesus. Amém. A Eclésia escreveu, pediu pedindo, né? Pediu como quem pede a Deus. É desse jeito. Amém, Eclésia. Nossa irmã Linda, oração por mim e por minha família. Linda, Deus te abençoe. Conversamos ontem, né? Linda mudou, mas nós vamos depois conversar, viu, Linda? Deixa passar essa pandemia, já está voltando, para a gente aí tomar um cafezinho. Francisca Felipe, pedindo oração pelos seus filhos e por mim, por pastor Erivan. Olha, obrigado, Francisco Felipe, por lembrar desse pobre pastor. Glória a Deus. Vamos orar, Francisca. Então vamos fazer isso. Você que está em casa também faça sua oração. Convidar os nossos irmãos que curvemos a cabeça agora. Vamos falar com o Senhor. Quero também aproveitar esse momento, fazer essa oração de gratidão pela vida da nossa irmã Raquel. E gratidão também, hoje é aniversário de Eric e de Zelma. Então, enquanto Raquel só está com 3 anos, Eric está fazendo 25. Veja como é as coisas. Vamos orar. Deus, nessa noite nós louvamos a Ti, o Deus soberano, Senhor, Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, o Deus pelo qual tudo existe, o Deus pelo qual nós existimos e vivemos e sentimos prazer. Nós Te louvamos e entregamos a Ti a nossa gratidão pelos 3 anos de uma nova vida que Tu deste a Raquel. Hoje ela tem 3 datas em que ela pode glorificar o nascimento. A primeira, quando ela foi gerada no ventre da sua mãe e veio a existir, seu nascimento, a sua data natalícia. Uma outra, quando o Senhor determinou na eternidade o dia em que o Espírito Santo alcançaria tua filha com a verdade, e ela se rendeu aos pés do Senhor, confessando a Ti como Senhor e Salvador de sua vida. Mas há 3 anos, o Senhor deu a ela uma nova vida. O Senhor fechou uma cova. O Senhor devolveu para nós uma irmã amada, mas devolveu para um marido uma esposa, devolveu para uma filha uma mãe, devolveu uma mãe uma filha, e tudo isso porque o Senhor é quem sustenta a nossa vida. E eu quero te agradecer pela vida de Raquel, pedir ao Senhor que continue sustentando a tua filha, abençoando a sua vida como esposa, como mãe, como profissional, como líder, ó Deus, daqueles que estão sob a sua tutela, os seus alunos, mas acima de tudo, abençoa a tua filha na obra do Senhor, no ministério que a confiasse.
Capacita a tua filha a cada dia estar na tua presença. Queremos te agradecer pela vida de Eric, que hoje comemora mais um ano de vida. Que o Senhor derrame graça sobre a vida de Eric, guarde a vida daquele jovem, e que ele possa, Senhor, buscar a Ti e encontrar, como nós vimos hoje, a paz, a alegria, a felicidade que somente tem aqueles que encontram o Senhor Jesus. Mas agora queremos pedir pelos nossos irmãos que tão prontamente estiveram conosco nessa live e que colocaram diante do Senhor as suas necessidades. Por isso eu entrego em Tuas mãos a vida de Assis Costa, juntamente com sua casa. Entrego em Tuas mãos a família da nossa irmã Ana Maria, da nossa irmã Toinha, e com ela juntamente toda a sua família, Mocinha. Entregamos, ó Deus, os seus filhos, entregamos Maria José, Zé Maria, entregamos toda essa família, Eupídio, Ricardo, Deus, toda essa família, Rafaela. Guarda esta casa, guarda esta família em nome de Jesus Cristo. Queremos pedir em favor de Daniel e de Edileuza, que o Senhor possa ir de encontro à necessidade e à saúde da sua mãe, pedindo a Deus que o Senhor conserve e guarde a vida, meu Pai, daquela senhora. Pedimos por nossa irmã Lidiane, Samuel e Rebeca, guarda os teus filhos. Nós já somos gratos a Ti, porque o Senhor tem cuidado de maneira especial desta casa, de maneira especial dessa família, e eu quero entregar essa família em Tuas mãos, Pai, porque o Senhor sabe o quanto nós amamos esta casa, quanto nós amamos essa família, e ora Deus, e o nosso amor em nada se compara ao Teu. Então cuida deles em nome de Cristo Jesus. E pedir ao Senhor pela família de Eclésia, aqui ela apresenta a sua casa, seus filhos, seu marido, e o que ela quer nada mais, Pai, do que o desejo de todos nós, ver aquela família rendida aos Teus pés. Então fala ao coração de cada um deles, ministra as Tuas verdades, porque a Tua graça é irresistível. Alcança o coração daqueles homens, que com certeza nenhum deles poderão resistir ao Teu chamado. Vai, Pai, escuta o coração, a oração da Tua filha Eclésia. Nós entregamos em Tuas mãos a vida de Linda, que o Senhor abençoe esse novo momento da sua vida, que a mudança geográfica, Pai, seja também, ó Deus, mudanças de hábitos, mudança, meu Deus, de vida, e que Tua filha possa ter paz, ela possa encontrar o que ela busca, porque quando ela encontrou o Senhor, ela entregou a sua vida ao Senhor e confiou que o Senhor estaria dirigindo os seus passos. E hoje é o Senhor que está com ela. Então cuida de Linda, dá-lhe sabedoria e discernimento nas decisões que ela precisa tomar. E eu entrego em Tuas mãos a vida de Francisca Felipe, que o Senhor abençoe os seus filhos, abençoe a sua família, e agradeço por Tua filha lembrar de mim. Entrego a minha vida em Tuas mãos, entrego a minha família, os meus filhos, entrego a minha esposa, a minha casa em Tuas mãos. Tu sabes que eu sou totalmente dependente do Senhor em tudo e para tudo. Sem Ti nada faz sentido na minha vida, e por isso eu Te agradeço. Entrego em Tuas mãos a nossa igreja, entrego cada membro da nossa igreja, aqueles que estão agora online, aqueles que estão em suas casas. Entrego em Tuas mãos as famílias, os amigos que estão participando desse momento conosco, na transmissão deste culto, aqueles que não manifestaram seus pedidos de oração, mas que têm também os seus clamores guardados em seu coração. Mas nós entregamos a cidade de Queimadas em Tuas mãos, entregamos, Senhor, ó Deus, para que o Senhor guarde e livre a nossa cidade dessa pandemia. Ó Deus, nós somos gratos porque até agora não temos nenhum óbito em nossa cidade pela Covid-19. Que o Senhor continue guardando as nossas famílias, protegendo, e aqueles que estão, ó Deus, nesse momento sendo soro positivo, aqueles que testaram positivos, que o Senhor coloque a Tua mão de graça, o Teu amor e a Tua misericórdia. Então eu entrego todos aqueles que fazem parte, ó Deus, das equipes que estão à frente, principalmente aqueles que estão envolvidos com a saúde. Nós temos visto quantos médicos, enfermeiros e profissionais da saúde têm perdido a sua vida no combate. São verdadeiros soldados morrendo em campo de batalha. Então guarda Josilene, ó Deus, guarda, meu Deus, Vivi, guarda, Deus, Naidinha, guarda, meu Deus, Jéssica, filha do nosso irmão Ronaldo, e tantos amigos e irmãos médicos que nós temos agora, Tiago, doutor Roberto, guarda Robertinho, guarda todos aqueles que são membros das nossas igrejas, que estão nesse momento, ó Deus, envolvidos diretamente no combate a essa enfermidade. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê agora a sabedoria como conselho desta igreja, para que possamos definir que rumo devemos tomar a partir desse novo decreto. Ilumina a mente dos nossos presbíteros Juarez, do nosso presbítero Robson, a nossa mente, para que possamos buscar o melhor para a nossa igreja, o melhor para os membros da comunidade da igreja presbiteriana renascer neste lugar.
e te agradecemos por todo o cuidado e todo o amor que o Senhor tem tido por cada um de nós. Fazemos isso te agradecendo e pedindo ao Senhor proteção, mas não poderíamos deixar de sair desse momento sem agradecer, Senhor, pela vida de Isabel e pela vida de Licinha, que ontem testemunharam no momento da nossa live com as mulheres samaritanas, do teu cuidado, do teu amor, guardando, tirando elas de todo o mal, colocando elas, Senhor, no lugar guardado e protegido, que é debaixo das tuas asas. Eu te agradeço pela vida das nossas irmãs e por todos os pedidos que fizemos, crendo que o Senhor, no tempo certo, na hora certa, como Senhor, Criador dos céus e da terra, irá resolver aquilo que eles não podem, irá fazer aquilo que eles não podem. Eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz: fiquem de pé, irmãos, vamos nos despedir com a bênção apostólica. E que a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, esse Deus soberano, Deus único, Criador dos céus e da terra, o nosso único Pai, e as consolações do Espírito Santo, Deus que habita em nós, repouse agora sobre a sua vida, meu irmão, repouse sobre a sua casa, minha irmã, repouse sobre a sua descendência, repouse sobre aqueles que estão perto e daqueles que estão longe, e repouse sobre todo o povo de Deus espalhado nos 4 cantos da terra, e que hoje encontraram sentido para suas vidas, porque confessaram a Ti, Senhor, como o único Senhor Salvador das suas vidas. E você diz o quê? Amém. Deus nos abençoe. Lembrando, temos o nosso momento agora de encontro no próximo domingo. Aguarde informações acerca das nossas decisões quanto ao decreto municipal. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Amém.